A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, a mais um estudo da Palavra de Deus com o tema A Natureza da Sabedoria e o Sentido da Vida. Eu sou o presbítero Denis Pereira e semanalmente estamos por aqui, sempre com uma palavra do céu para o teu coração e para te ajudar a compreender os temas da semana. Se você não estiver inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Nos ajude a ultrapassar a marca de 30 mil inscritos por aqui. Eu conto com você. A natureza da sabedoria e o sentido da vida. O texto principal está em Provérbios 8:35. Porque o que me achar, achará vida e alcançará o favor do Senhor. A sabedoria estava antes e durante a criação. Por isso, quem encontra a sabedoria acha a vida e o seu propósito. Os objetivos do nosso estudo hoje é compreender que Deus é a fonte geradora de poder, mostrar os privilégios que a sabedoria traz e conscientizar a respeito do real sentido da vida. Essa é uma pergunta que muita gente faz hoje em dia. Eu, particularmente, é, nunca tive essa dúvida, nunca foi um problema para mim. Hoje pergunta-se muito, né? Ai, para que eu existo? Para que eu existo? Pelo amor de Deus. As pessoas não tinham esse tipo de pergunta, sei lá, 40, 50 anos atrás. Pelo menos eu não tinha e nunca vi ninguém fazendo esse tipo de questionamento. Né? O ser humano sempre quer saber mais do que consegue compreender. O texto aqui, para a gente basear o nosso estudo, está em Provérbios 8, do 22 ao 31. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, fui gerada, e ainda antes de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu aluno. E era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Hoje nós estudaremos uma seção de Provérbios considerada o coração do livro. Ela apresenta a sabedoria em primeira pessoa, mostrando que ela estava antes, durante o processo criativo de Deus, gerada e ungida pelo Criador. Esta sabedoria está presente em nós e traz sentido e segurança para o caminho. Por isso que quando achamos a verdadeira sabedoria, achamos a vida e o seu real sentido, de acordo com Provérbios 8:35. Primeiro, nós precisamos entender que Deus é a fonte de sabedoria. A seção bíblica de Provérbios 8, do 22 ao 31, é considerada pelos estudiosos como o mais importante livro, ou como o mais importante do livro. Diferentemente de outras seções do livro de Provérbios, em que advertências a respeito da família, da castidade sexual, do cuidado com o coração estão enfatizadas, esta seção traz uma descrição bela da origem da sabedoria e também mostra que a sabedoria apresenta suas orientações que revelam segurança no percurso da jornada. Não é? É por isso que esta seção de Provérbios, a sabedoria é apresentada na primeira pessoa. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos. Tá? Bom, esta seção nos mostra que o próprio Deus gerou a sabedoria. Ou seja, Deus é a fonte de toda a sabedoria. É Deus.
tá? No texto hebraico, esta sabedoria aparece como quanar, que ao longo do texto de Provérbios carrega o sentido de comprar, adquirir, possuir. Os estudiosos, porém, concordam que a palavra no versículo 22 é ambígua, porque ela tem muitas formas de traduções. Também o texto nos mostra que a sabedoria estava atuando no processo criativo de Deus. Inclusive, Deus é o criador da própria sabedoria. Não é? Então, ela estava presente em todos os momentos, ao longo de toda a história, ao longo de todo o surgimento do ser humano, a sabedoria sempre esteve presente. Então, Deus revelou a sua sabedoria na criação. Em tudo aquilo que está criado, o homem pode ver, perceber e render-se à sabedoria de Deus. No texto que nós lemos aqui de Provérbios, por exemplo, nós vimos que ela fala, o texto de Provérbios, aqui quando fala, por exemplo, no verso 29 de Provérbios 8, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não trespassassem o seu mando. Isso é sabedoria. Somente um Deus sábio e verdadeiro para pensar em cada detalhe. Não é? Você vê que quando as pessoas avançam para o mar permite certo tempo, mas depois o mar avança sobre aquele território que é dele, não é? Mas ele não passa dali. Ele não passa dali. O mar, quando passa do seu limite, é algo completamente fora da curva, fora do normal, do natural. O natural é o mar quebrar ali. A gente teve uma experiência muito legal, eu e minha esposa, que nós fomos numa viagem e Porto de Galinhas, estivemos lá e eu fiquei encantado com o mar, que ele recua e aí você tem os bancos de areia, você pode ir, entrar, ficar à vontade, você vai andando, água no máximo ali na cintura, muito legal, mas quando vai passando de meio-dia, quem é ali da região começa a dizer para os turistas, olha, vamos voltar lá para a praia, vamos sair desse ambiente que nós estamos aqui, porque a maré vai subir. E é incrível que a maré sobe mesmo, você não pode brincar. Se você não prestar atenção nos avisos e permanecer lá, a maré vai subir, você vai ficar lá. E aí, se não souber nadar, já sabe, né? Então, mas é muito interessante que o mar recua e quando a maré sobe, mas a onda quebra naquele lugar. A onda não ultrapassa aquele lugar. O que é isso? A sabedoria de Deus em pequenas coisas. Parece pequeno, né? Mas já imaginou se o mar não quebrasse ali, não atendesse uma ordem divina, né? Para parar ali, para quebrar as suas gigantes ondas ali. Às vezes a gente está ali no mar e nem sabe, né? Que, sei lá, 300 metros, sei lá, 5, 10 quilômetros para dentro do mar, tem ondas lá de 10, 15, 30 metros de altura, mas que quando chega ali na praia, se quebram e para tudo ali. O que é isso? A sabedoria de Deus. Ponto 2 aqui do nosso estudo, o privilégio que a sabedoria traz. O capítulo 8 de Provérbios mostra a natureza divina da sabedoria e o quanto torna-se um privilégio adquiri-la. Tá? É um privilégio adquirir a sabedoria. O escritor Tiago, ele diz e ele mostra que nós devemos buscar a sabedoria. Olha o que Tiago diz no capítulo 1, versículo 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos os homens dá liberalmente, sem acepção, ele será concedida. Então nós podemos pedir sabedoria a Deus, lembrando que a sabedoria, hoje nós vivemos um tempo de muita informação, muita informação, né? O jovem hoje, ele sabe, porque tem muito mais informação, então ele sabe
muito mais do que os seus pais, do que os seus avós. Antes da internet, antes do smartphone, a diferença do quanto se sabia entre uma geração e outra não era tão grande. Não era tão grande. A forma de pensar era muito parecida, mudava-se a forma de pensar, 3, 4 gerações você levava para mudar a forma de pensar sobre um determinado assunto. Hoje as pessoas mudam a forma de pensar de semana em semana, de dia em dia. Você, com um programa de televisão de 3 meses, você constrói toda uma nova forma de pensamento nas pessoas. Tá? Agora, o jovem ter muita informação não significa ter muita sabedoria. O jovem precisa entender isso. Às vezes o pai não tem a formação que o jovem tem, mas tem muito mais sabedoria que ele. Porque sabedoria não é só conhecimento. Sabedoria é vivência. Sabedoria é prática. Sabedoria é experiência. Um dos grandes desafios do jovem hoje é render-se a Deus, rendendo-se à sabedoria dos seus pais. Muitos jovens cristãos estão em rota de colisão, estão em oposição contra os seus pais, porque acha que sabe mais. E pode ter mais conhecimento, mas não sabe mais. Não sabe mais. E Deus deixou os pais para serem, sabe, essa aliança, esse elo de ligação com os filhos. Mas muitos filhos entram em rota de colisão. Porque conhecem mais, eles acham que sabem mais. Mas uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. A sabedoria não é só conhecimento. Ela tem a ver com a aplicação de uma compreensão à situação concreta. Não é? Então é mais ou menos assim. A sabedoria não é só um conhecimento sobre algo, mas como você aplica o que conhece a uma situação. Então, a sabedoria não é definida pelo quanto você conhece da solução para um problema, mas como você resolve aquele problema é que vai determinar se há sabedoria em você ou não. E aí ele coloca aqui o texto de Mateus 7, 24 e 25, falando sobre a casa construída ali na rocha. Não é? Nós temos aqui 2 homens, um que constrói a casa na areia, outro que constrói a casa na rocha. Veja, os dois têm conhecimento para construir a casa, mas a aplicação demonstra quem é o tolo e quem é o sábio. Entende? Então, a aplicação que se faz do conhecimento que se tem é isso que mostra se a pessoa é um sábio com conhecimento, se ela é um sábio sem muito conhecimento, ou se ela é um tolo porque não tem conhecimento, ou é um tolo porque a sua aplicação do conhecimento é equivocada. Entende isso? Bom, então, o valor da sabedoria se encontra em sua aplicação para solucionar problemas, para encontrar soluções, ou para se prevenir de uma situação concreta na sua vida. Então, quando o sábio coloca os fundamentos da sua casa numa rocha, ele não está mostrando que é sábio simplesmente para aquele momento, pensando naquele momento imediato, mas pensando no futuro. Então ele também está se prevenindo de problemas futuros. Não é? Então isso mostra a sabedoria. Além de conhecer e aplicar a sabedoria, um dos grandes privilégios que ela nos proporciona é a consciência a respeito do propósito das coisas. Apenas o ser humano tem a capacidade dotada por Deus para isso. Infelizmente, como resultado do pecado, perdemos muita capacidade de compreender o nosso propósito. Né? Então, por isso, talvez, é que muita gente se sente perdida, se sente não sei o quê, muitos jovens, inclusive. Qual que é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Porque o pecado, ele estragou tudo aí, não é? O pecado, ele trouxe uma ruptura na compreensão que se tinha do seu propósito de vida, não é? Não menos ruim, há quem diga que não há propósito na vida do ser humano. Essas frases fazem parte do vocabulário de quem gosta de brincar, de desconstruir o outro. A palavra desconstrução está em alta, né? Muito cuidado com essa palavra, tá? A palavra desconstrução está
em alta. Geralmente quem faz isso já se encontra desconstruído por dentro, tá? Já se encontra desconstruído por dentro, né? Então, mas afinal, qual é o sentido da vida? Será que, né, as pessoas sabem? Será que as pessoas compreendem? Então, vamos conscientizar sobre o sentido da vida. É sábio compreender o sentido da vida. Tudo tem um sentido, né? Eu, quando estou falando aí para a juventude, eu falo, olha, até um smartphone, ele tem um sentido, ele tem um propósito. Esse smartphone não é criado sem propósito. Pelo contrário, o propósito vem primeiro da criação. Eita glória! O propósito vem antes da criação. A criação flui do propósito. Porque você só cria algo com um propósito. Então, quem cria uma música, cria para que ela seja cantada. E para que outras pessoas a escutem. Quem cria um carro, cria para que ele se movimente. E para que ele transporte pessoas. Quem cria um avião, a mesma coisa. Quem criou o combustível, para que o combustível seja o elemento pelo qual, né, equipamentos, máquinas, ônibus, carros, aviões, trens se locomovam. Né? Então tudo tem um propósito. Esse óculos foi criado com um propósito, a caneta é criada com um propósito. Né? Então, e aí eu falo sempre para eles assim que se coisas são criadas com um propósito, você acha mesmo que Deus nos criaria sem propósito? Você acha mesmo que Deus nos criaria sem o sentido da vida? É por isso que é preciso crer no processo criativo de Deus. Então, quem tem muito problema em compreender o sentido da vida é porque não confia no Deus Criador. Porque quando você confia no Deus Criador e lê sobre ele, estuda sobre ele, o sentido da vida fica factível. O sentido da vida fica aparente. Né? Então, veja, de acordo com o Novo Testamento, Jesus é o sentido da vida do cristão. Ele é o centro de onde tudo é ordenado. Vamos ler esse texto? Filipenses 3 e 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós podemos ler também Colossenses 1 e 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura, porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos ou dominações, ou principados, ou potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então, qual é o sentido da vida do ser humano? O nosso sentido da vida é Cristo. Por isso que quem não tem Cristo nunca vai compreender o sentido da vida. Qual é o sentido da vida humana? Qual é o nosso propósito? Viver para a glória de Deus. Eu tenho um livro que fala sobre o propósito é maior que a sua dor. Nesse livro eu explico a diferença entre propósito e habilidade. Tem muita gente perdida quanto a propósito, porque acha que propósito é habilidade. Uma coisa serve a outra, mas propósito não é habilidade. Propósito é o porquê fomos criados. E o propósito, o sentido da vida, ele é universal. Todos nós, o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. O que é imagem e semelhança? Eu uso um exemplo, né? Por exemplo, qual é o propósito de um carro da Ferrari? Vamos dizer assim. Ostentar a marca. Vou usar aqui essa linguagem bíblica. Glorificar a marca. Um carro da Ferrari, ele não é confortável. Quem tem fala, não é confortável. O som, os equipamentos de som, as caixas de som de uma Ferrari não são, não é um som de qualidade. Até por conta do ronco do motor, né? O som da Ferrari de qualidade é o ronco do motor, não é escutar a musiquinha, mas enfim, né? Mas só que não existe, sabe, um carro, enfim, é um carro único. Né? E aquele cavalinho no capô das Ferraris, aquilo muda tudo. Quando aquele cavalinho chega, já era, irmão. Então, qual é o propósito daquele carro?
É se locomover? É transportar o seu dono? O propósito? Não. É a sua habilidade. O propósito, o porquê ela foi criado, para que todos saibam quem é Enzo Ferrari. Aonde uma Ferrari chega, por onde ela passa, onde ela é estacionada, o nome de Enzo Ferrari é glorificado. Esse é o porquê ela foi criada. É o propósito, é o sentido da criação daquele carro. O nosso propósito é glorificar a Deus. Esse é o propósito universal de todo ser humano. Tanto que na leitura de Romanos capítulo 8, muitos são desprezados por Deus porque não o reconhecem como Deus, nem o glorificaram como Deus. Porque este é o sentido da vida humana, glorificar a Deus. Viver para a glória de Deus, quer comais, quer bebais ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Entende? Esse é o sentido da vida. Esse é o porquê existimos. É universal, é para todos os seres humanos, em todas as nações, todas as raças, tribos, línguas e nações. Agora, e a habilidade? A habilidade é o para quê. Para quê? Entende? Para quê? Certo? Pode ser uma habilidade, muitas habilidades. Descobrir a vocação da vida é um desafio bem complexo. Nem todos conseguem responder assertivamente o que deseja ser profissionalmente, né, por exemplo, ou que tipo de vocação deseja desenvolver na obra de Deus. Descobrir essa vocação é muito importante para tomar as demais decisões ao longo da vida. Descobrir a nossa vocação tem a ver com o conhecimento pessoal a respeito das habilidades naturais, senso de autorrealização no que faz, e principalmente para os cristãos, o que Deus quer soberanamente que façamos. Não é? Então, isso foi expresso aí na vida do apóstolo Paulo. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Não por uma obrigação humana, mas porque ele entendeu que ele foi chamado para isso. Né? Então, vocação, ela é uma habilidade. Lembra, eu falei aqui do smartphone, que ele já sai com habilidades, com os paraquês, né? Antes de ser produzido, fabricado, quando ele é desenhado, ele já tem os seus paraquês. Para que eu quero um smartphone? Para conectar, para que as pessoas possam falar, para ter aplicativos, então ele vai sendo criado assim. Nós também. Todos nós fomos criados com vocações. Todos nós. Ninguém, anote aí, ninguém é criado sem vocação. A parábola dos 10 talentos nos mostra isso. Uns têm múltiplas vocações, outros têm 2 vocações, outros têm uma vocação. E por que é que o dono ali, né, Deus, fica tão bravo com aquele que recebe um talento só e esconde? Porque quando você não desenvolve a sua vocação, não é apenas uma questão de que você não acredita que você é capaz, mas você está incrédulo quanto à capacidade de Deus que lhe deu essa vocação. Então, não descobrir os seus talentos. Anote isso aí. Não descobrir os seus talentos. Não desenvolver os seus talentos em todas as áreas, profissionais, né, nos relacionamentos, espirituais, ministeriais. Não é apenas uma questão de que você não acredita em si. Tem muita gente com talento escondido. Porque eu não dou conta, eu não consigo. Ei, cuidado. Você não está apenas desacreditando de você. Você está desacreditando de quem lhe deu o talento. Quem lhe deu o talento é poderoso. E não é sobre o quanto você sabe, nem sobre o quanto você pode. É sobre o quanto ele é poderoso para transformar você em uma pessoa útil por meio dos talentos que ele lhe deu. Porque os talentos, as habilidades, são meios pelos quais Deus é glorificado na nossa vida. Então imagine se José não acreditasse que ele carregava algo poderoso. Ele jamais administraria a casa de Potifar, a prisão e depois o Egito. Se Daniel não acreditasse nos talentos e habilidades que ele tinha, também não se tornaria ministro do governo da Babilônia. E por aí afora vai. Então acredite nos talentos que Deus lhe deu.
Acredite nas suas vocações. E é procurando desenvolver seus talentos e habilidades, a sua vocação, que Deus te chama para algo específico. Então, a vocação, o chamado que você não cumpre, está nos talentos que você não desenvolve. Então, quer cumprir o chamado de Deus para a tua vida? Começa a desenvolver os teus talentos. Se é cantar, se é pregar, se é tocar, mídia, relações públicas, não importa. O seu trabalho secular, não importa. Mas lembre-se sempre que é tudo para a glória de Deus, para que o Senhor seja glorificado através da sua vida. Amém, gente? Esse foi o nosso estudo de hoje. Um forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, nos ajude a chegar a 30 mil inscritos por aqui. Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima.